Pode ir. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live, mais um diálogo para não passar em branco, iniciando agora. Eu sou a Paola Prandini, da Afroeducação, falo aqui de Moçambique, inclusive hoje a minha conexão não está das melhores, então peço já desculpas antecipadas caso a minha fala trave um pouquinho, mas eu imagino que a gente vai conseguir ter a nossa conversa tranquilamente. É um prazer, né? Esse é o nosso terceiro encontro, um encontro que tem como a temática hoje principal a educação antirracista e como que a gente pode, então, né, refletir a partir da crítica à branquitude, essa educação antirracista, né, por onde começar ou por onde recomeçar os processos educativos em prol de uma educação antirracista. Eu tenho aqui comigo hoje, como, né, assim como nos outros encontros anteriores, a felicidade de dividir esse diálogo com a Ana Helena Passos, Ana que já tem, né, estado aqui junto da gente desde o início, né, desde a curadoria, do pensar essa live. Então, Ana, muito bem-vinda novamente, muito obrigada pela parceria. Oi, Paola. Oi. Olá a todas e todos. E é isso, vamos começar mais um, para não passar em branco, nosso programa aqui, que a gente está já na terceira semana, né? Super feliz. Queria falar um pouquinho para quem está chegando agora, porque acho que cada semana a gente tem pessoas novas, né? E que esse projeto foi idealizado por mim, pela Paola, pelas nossas instituições também, pela Afroeducação e pelo Instituto Ela Criações Educativas, que é exatamente fazer essa discussão crítica à branquitude, que é um tema e uma produção de conhecimento que a gente já faz há um bom tempo, né, eu e a Paola, e aí a gente pensou nesse espaço, nessa forma, né, das redes sociais, afinal de contas, impulsionada pelo isolamento e pelo processo aí de crise sanitária da pandemia, a gente pensou em trazer e fazer esse formato de diálogo, de debate, de convidados, para realmente ficar pensando propostas antirracistas, ficar pensando criticamente a branquitude estrutural, a branquitude na perspectiva de indivíduo, estrutura, instituição, e, enfim, cada semana um tema novo dentro desse grande guarda-chuva que é estudar criticamente, pensar criticamente a branquitude. Perfeito. E temos uma convidada hoje muito especial, né? Temos aqui conosco hoje a Priscila Silva. Oi, Pri. Oi. Muito bom Oi, gente, tê-la tudo bem? Olá. Muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite para esse desafio, né, de refletir sobre uma educação antirracista. E a Aninha vai contar um pouco mais, né, aqui sobre o porquê, inclusive, né, de te convidar para esse diálogo, e também depois você, por favor, pode contar para as outras pessoas, né, um pouco mais sobre você, porque eu e Ana já a conhecemos, mas talvez aqui estejam conosco pessoas que estão te vendo pela primeira vez. Pri, é um grande prazer, faz tempo que a gente não se vê, e a nossa história, a gente se conheceu, né, num trabalho junto, ligado também a estudos de raça, pensando as comunidades de Coab, lembra? E daí uma grande, né, uma grande amizade, uma grande troca aí nesses estudos, nessa possibilidade. E aí quando eu e a Paola, a gente montou a ideia do programa, é claro que a gente está aí com a lista, né, para pensar pessoas, mas uma das primeiras pessoas que eu pensei, falei, poxa, eu queria muito conversar com a Priscila, porque eu sempre admirei muito o seu trabalho, e a gente conversava muito no momento da construção da tua tese, e depois a vida acabou nos colocando em diversos outros caminhos, e depois eu não fiquei mais a par de como é que ficaram os resultados, isso me impulsionava muito. E aí, nada melhor do que pensar isso com todo mundo que está aqui com a gente, né? Saber aí como foi o trabalho e saber que você tem um trabalho muito importante nessa parte de educação antirracista. Então, da minha parte é isso. É um prazer estar conversando
mas você precisa aí contar para o pessoal aí quem é você. O prazer é todo meu, gente, tudo bem? Já é boa tarde, né? Então, boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar com vocês nesse espaço tão importante de diálogo, né? Você sabe que, ultimamente, a gente tem conversado com algumas pessoas e lembrado sempre de uma fala que eu escutei do Silvio, né? Que ele dizia, acho que foi no Roda Viva mesmo, não sei se vocês acompanharam, que ele falava assim, que ultimamente a gente refletir, espaços de reflexão são espaços de privilégio. Né? Eu não gosto dessa palavra, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Mas porque hoje em dia a gente pensar, né? Ter espaços de refletir conjuntamente, que eu acho que é um dos pontos fundamentais que vou tocar hoje aqui com vocês, é a ideia de reflexão interna e o diálogo, né? Não é à toa que o canal de vocês chama a atenção para a questão do diálogo. Então, isso é fundamental e hoje em dia, infelizmente, assim, não são muitas pessoas que estão se utilizando desses mecanismos, né? Porque a gente está numa situação em que é muito, o contexto vocês já sabem, todos já sabem aqui, né? Eu sei que a gente está com pessoas de outros países, mas que acho que não é muito diferente, não, né? Há uma pressão, uma repressão muito grande que tem desfavorecido canais de diálogo. Então, quando a gente pensa num canal de diálogo para que a gente possa pensar conjuntamente, é assim, eu não tenho como não dizer não, né? Porque vai ao encontro de tudo que eu me proponho, assim, né? Então, vamos lá. Eu vou me apresentar bem rapidamente, assim, mas eu já gostaria de apresentar, porque a minha apresentação, ela tem a ver com o meu modo de vida e, a partir daí, as minhas pesquisas, né? Então, eu vou pedir licença para vocês para começar fazendo um exercício com vocês, que todo mundo adora começar fazendo exercício, né? Quando eu dou aula é sempre assim, a primeira coisa que eu faço é chamar a atenção das pessoas. Mas vocês vão entender o porquê. Eu gostaria que vocês fizessem comigo um exercício para acalmar um pouco as nossas tensões, e aí eu não digo só as nossas pessoais, mas também eu quero que a gente mentalize o mundo como um todo, tá bom? Onde quer que, eu sei que a gente tem pessoas que estão conosco em diversos lugares, diversos países, então eu quero que cada um mentalize o que for que aparecer na sua cabeça no sentido de agradecer. Eu gostaria muito que a gente pensasse assim, a gente vai fazer, o exercício se propõe assim, a gente vai respirar 3 vezes, uma respiração consciente, é uma respiração profunda. Então, a gente vai inspirar, vai pensar nessa pessoa, ou nessa coisa que a gente quer, e quando a gente como fala, a gente vai inspirar, pensar na pessoa e depois a gente vai soltar essa respiração pela boca, tá bom? E aí, quando a gente soltar essa respiração, eu gostaria muito que a gente tivesse o exercício de agradecer isso que a gente pensou. Pode ser a natureza, pode ser uma pessoa. Eu, particularmente, vou fazer esse exercício lembrando dos ancestrais, tá bom? Quem quiser, e aí eu não estou falando só dos ancestrais, aquele longínquo, né? Não, às vezes a pessoa mesmo que está distante de você nesse momento, que ela é muito importante para você, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, né? Que está dentro da sua raiz e que você gostaria de agradecer mentalmente a ela nesse momento. Vocês topam? Então vamos lá? Vamos lá. Novamente. Por fim. Deu certo aí para todo mundo? Ai, adorei. É muito bom, né? Porque a gente começa já agitado, tudo que a gente faz, a gente tem a tendência, hoje em dia, ainda mais, né, meninas? Posso chamar assim, meninas? Vocês são tão queridas. e que fica mais íntimo, assim, né? Tudo que a gente faz
tão assim na correria, e a gente não tem, vai perdendo a capacidade de se colocar de fato e se sentir dentro do processo que a gente está vivenciando no momento presente, né, gente? Então, eu sempre tenho, agora ainda mais, né, tenho me esforçado para, antes de começar qualquer atividade, seja uma leitura, seja um trabalho que eu estou fazendo, respirar um pouquinho e tentar acalmar minha mente para que eu possa fazer e dar de mim o melhor que eu tiver para aquela atividade. Então, eu agradeço muito. Quando eu chamo atenção para isso, também tem a ver, gente, com... Ontem eu recebi uma mensagem da Paola por WhatsApp, e estava escrito lá assim, juntos somos mais fortes, hashtag juntos somos mais fortes. E eu fiquei meditando sobre aquilo, sabe, Paola? E lembrei de uma coisa que você vai saber muito bem explicar, que é o conceito mútuo, né? Que a gente é quando a gente se encontra no outro, né? A gente só é o que é porque a gente estar com o outro, percebe o outro, né? Paula, você sabe muito bem disso, ela vai poder explicar um pouquinho melhor esse conceito. Mas aí eu lembrei disso, né? Vocês não têm noção da repercussão, assim, aqui dos meus contatos, e que foi puxando de rede em rede, da importância que é esse espaço que vocês estão abrindo, da gente conversar sobre educação nesse momento, assim, uma educação antirracista. E aí eu fiquei pensando nessa ideia de estar juntos, né? Nem falei meu nome ainda direito, gente, olha que horror, mas vai chegar lá, vai chegar lá. E aí eu estava pensando nessa ideia de estar juntos, porque muitas pessoas entraram em contato comigo, dizendo assim, eu vou estar em home office, mas eu vou estar junto de vocês. Eu vou estar com vocês, depois eu vou ver, mas eu quero participar disso, porque isso é muito importante. Algumas pessoas, inclusive, agradeceram a oportunidade de poder estar conectada aqui com a gente, eu tenho certeza que estão aqui com a gente, e poder participar desse momento conjuntamente. E aí eu lembrei, né, não tinha como não lembrar da ideia de juntos somos mais fortes, não é? E por uma educação antirracista, a gente não faz o antirracismo, não só na educação, a gente não faz separadamente, né? A gente, cada vez mais, eu percebo isso de maneira mais contundente. A gente realmente precisa estar juntos. E indiferente de qual etnia você faz parte, de qual cor de pele, de quais características fenotípicas que você tem, qual a sua crença, isso é algo que não deve ser um impedimento para que possamos pensar juntos e agir juntos, né? Tudo isso, então, tem a ver com essa pessoa que vos fala, que é assim que eu venho levando a minha vida. Eu sou cientista social por formação, né? Fiz a Unesp de Araraquara, em ciências sociais, e aí depois eu fui fazer o mestrado em sociologia, né? Também nessa mesma instituição, e posteriormente fui me dedicar a pensar as questões relacionadas à questão racial, no doutorado, a partir do enfoque da educação, que é quando eu vou fazer a pós-graduação na Faculdade de Educação da USP. Muito bem. Eu gostaria, assim, que vocês entendessem essa pesquisa que vou me centrar mais na pesquisa de doutorado, mas para vocês entenderem o que foi que eu pesquisei no doutorado, e aí chamando a atenção para a questão atual, a partir dessa pesquisa, eu acho que tem que entender um pouquinho o que me levou a fazer essa pesquisa, né? O que me motivou a desenvolver a pesquisa que eu vou apresentar a vocês. Tudo começa, gente, quando eu acho que não é uma realidade diferente para as pessoas negras que estão nos vendo, mas também para as pessoas brancas e indígenas, enfim. Quando eu sou oriunda de São Paulo, né? De uma família da periferia de São Paulo, e quando eu vou para a escola, a minha lembrança desde pequena, assim, é de ter alunos negros, né, uma escola de periferia de São Paulo, mas poucos professores negros. Na minha educação básica inteira, eu tive 2 professores negros, uma mulher e um homem.
ambas estavam lecionando na área de geografia, né? Ou seja, né, já um ensino médio, né? Que eu vou tomar contato com professores negros. Foi uma experiência que me marcou bastante, porque ao mesmo tempo em que eu me identificava, eu também tinha questões que não eram bem resolvidas para mim em termos de conteúdo, não é? Porque, por exemplo, eu lembro de uma das aulas de geografia que eu tive, em que se falava, a temática era sobre a construção do Brasil, né, e inevitavelmente os livros didáticos traziam aquelas imagens terríveis que a gente já conhece, né, que agora está um pouco modificada, né, o bem tentando se modificar, mas aquelas imagens, assim, de sofrimento de negros escravizados no Pelourinho, né. E eu, assim, eu lembro que nessas aulas eu me sentia muito mal, porque eu não sabia onde, como diz o ditado, né, não sabia onde enfiar a cara, porque as piadas eram constantes, embora, olha, veja que eu estava falando, né, anteriormente, que a gente estava entre alunos negros, mas a gente tinha a questão de, olha você, fulano, olha você, ciclano, olha seu pai, enfim, né, chacotas em relação à questão ao que estava sendo apresentado ali, né, e pouco tinha, claro que, no caso, os professores interviam, mas, assim, não discutiam essa questão, né, e isso me deixava muito magoada. No entanto, eu venho de uma família que, por sorte, muito afirmativa, né, então eu chegava e eu sempre escutava o meu pai falar que é uma família mista de pardos, né, e negros, e meu pai negro sempre me falou que os negros eram, então, são, né, aqueles que constroem a nação, e que a gente não deveria se envergonhar disso. Então, esse elemento foi de fundamental importância para mim, mas aquelas experiências que eu tive me marcaram na subjetividade, né, e me impulsionaram, de determinado modo, a entender melhor aquilo, porque eu via tantas pessoas negras e poucas pessoas negras em situação de melhor status social, de reconhecimento social. Aí entro na faculdade, né, na instituição pública, e é interessante porque a situação, o quadro de professores negros não foi nada diferente do quadro da educação básica. Eu tive, durante toda a minha graduação de 4 anos, 2 professores negros. Novamente, 2 professores negros, no entanto, dessa vez somente homens, né? Eu tive o meu orientador, o professor Dagoberto Fonseca, e tive um outro professor, o professor Ademil, que entrou em alguns momentos para dar uma outra disciplina, não é? E eu andando em outras faculdades, participando de outras instituições, ainda na graduação, fazendo projetos de extensão, participando de congressos, eu fui observando que o quadro não era muito diferente em outras instituições também. Ou seja, nós realmente tínhamos poucas representantes, particularmente cruzando aí raça-gênero, era assim, quase sem representatividade de mulheres negras, por exemplo, nas universidades públicas, que era o meio em que eu estava ali transitando. Isso me motivou a realizar a minha primeira pesquisa dentro dessa área, né, que é o tema que eu estudo, né, eu estudo a representatividade negra dentro, né, da docência negra dentro das universidades, né, com destaque para as universidades públicas. E aí eu vou fazer, então, o meu primeiro trabalho, que é o trabalho de mestrado, tentando entender, porque a literatura dizia que a questão a representatividade de docentes negros era pouca, muito pouca mesmo, e isso eu estou falando para vocês em 2006, né, a época para contextualizar, para vocês entenderem o momento que eu estou falando, já tinha, sim, poucos trabalhos, mas tinha alguns trabalhos já sobre a docência negra, alguns artigos, inclusive, que apontavam que, de fato, o número é muito pouco, e que os poucos que tinham, estavam concentrados nas áreas ditas softs, né? Ou seja, as áreas de humanas, né? Que não, por acaso, são áreas, até hoje, são áreas que têm menos status social,
né, vamos dizer assim, em relação ao conhecimento, em relação à academia, né, e me chamou a atenção, então, naquele momento, pensar como seria para os professores, as professoras negras, dentro que estavam, né, esse ínfimo, esse pequeno número de representantes que nós tínhamos dentro das áreas ditas hards, né, que são as engenharias, que são a medicina, enfim, né, aquelas áreas dentro do conhecimento que tem maior status social, maior visibilidade. Imagina, né? Então, essa questão foi a minha primeira questão de pesquisa. Primeiro, quantos seriam esses professores e depois como eles lidavam com, né, o fato de serem exceção, né, dentro desses espaços majoritariamente brancos, sobretudo, né? E aí foi que eu fui pesquisar duas instituições em São Paulo, no interior de São Paulo, que foi a Escola de Engenharia da USP, que é situada em São Carlos, né, e a UFSCar, né, que é a Universidade Federal de São Carlos, que é a universidade que tinha também as duas extremamente representativas, né, no país, porque são, eu fui pesquisar exatamente a área da engenharia. Eu queria saber por que engenharia, né? Alguém pode me perguntar, porque as engenharias têm uma coisa muito interessante, porque é uma área em que se pressupõe um conhecimento lógico, né? A pessoa engenheira, ela tem um status social grande, seja em questão economicamente, há um reconhecimento social, né? E essa área está associada à questão da racionalidade, né? E isso tem muito a ver com, me indagava, me questionava, por que tão poucos negros estão dentro dessas áreas ditas reconhecidas como áreas de grande racionalidade, né? E aí, por isso que eu fui escolher as engenharias para entender isso, conversar com esses professores, né, que estivessem dentro dessas áreas, nessas duas instituições. Qual não foi minha surpresa, né, quando entrei em contato, primeiro o fato de entrar em contato com esses professores, que não foi nada fácil, porque daí já sai um dado importante de pesquisa que ajuda a gente a pensar a nossa realidade, inclusive. Nós temos uma pouca tradição nas instituições, né, como um todo, de fomentar dados em relação à questão étnico-racial, né? São poucos as instituições, e há uma resistência, inclusive, né? Agora um pouco menos, né? Mas a pouca compreensão naquele momento era muito grande, assim. Eu lembro de chegar nas instituições e perguntar, inclusive, a minha ideia inicial era estudar a USP como um todo, mas não foi possível naquele momento, porque ao entrar em contato com algumas faculdades da USP, eles me disseram que não tinham esses dados, né? Não tinham como coletar esses dados. Então, ou melhor, não tinham já organizado esses dados, porque para chegar aos professores negros e tentar entrevistá-los, eu precisava saber onde eles estavam, quem eram essas pessoas para fazer o contato. E esse dado primário, né, que eu imaginava que a instituição tinha, né, não tinha organizado, né, não tinha, né. Então, já ali é um elemento que me trouxe, assim, bastante reflexão. Eu vou discutir isso no meu mestrado, para, assim, como é importante a gente realmente ter esses espaços de discussão sobre relações raciais, porque as pessoas se espantavam quando eu perguntava, do tipo assim, mas por que você quer esses dados? Para que você quer isso? Né? Como se fosse algo assim de que esses dados fossem usados para algo negativo, né? Então não se colhia esses dados. E aí eu vou discutir na dissertação que é a ideia do tabu sobre a raça, né? A gente, na sociedade, e ainda mais naquela época, a gente não falava sobre raça.
raça era uma coisa que não se discutia, porque parecia ser ofensivo, né? Então, quando se fala, sim. Eu queria, inclusive, eu vou fazer uma coisa muito feia, que é cortar, assim, não cortar, mas não, fica à vontade, Ana, imagina. Refletir junto, porque uma das coisas terríveis desse mundo online é esse tempo que a gente tem, né? Inclusive uma reflexão filosófica sobre isso, né? Que estão literalmente encurtando o tempo. Tem gente, inclusive, que está dizendo que as nossas 24 horas hoje nem são mais 24 horas a partir desse trabalho em casa. Então, é desesperador como o nosso tempo passa rápido. Você nem imagina, nem quero te dizer que horas são já, para não aperrear demais. Mas eu queria pegar esse pontinho que você traz para a gente na dissertação e que depois acho que você vai aprofundar bastante na tese. E quando eu encontro o seu trabalho, que eu fico também muito impressionada da forma como você traz uma escrita sobre os estudos das relações raciais, que é brilhante, assim, é impressionante. E aí, quando você falou e traz isso, assim, sabe, raça não é discutido. Aí eu vou dar um salto e trazer para a atual conjuntura, onde, por causa da repressão que você, inclusive, traz para a gente, né, logo no início, né, por causa da repressão e da violência que está televisionada, né, porque a violência é cotidiana, de longa duração, os números são alarmantes de genocídio há muito tempo, mas nesse momento de radicalidade do isolamento, né, essa violência televisionada chamou muito a atenção das pessoas e pulsou bastante a sociedade a se posicionar agora sobre raça. E aí eu queria ver se a gente conseguia pensar isso juntas. Como é que você vê isso no seu trabalho, né? Como é que você viu que o seu trabalho foca a USP, mas ele também traz essa explanação, né, de longa duração do silenciamento sobre raça, e agora essa emergência de raça pulsando como um grande problema e chamando nós todas e todos, brancos e negros, a se responsabilizar por isso. Como é que você vê isso, Pri? Pois é, né? Eu ia chegar lá, mas eu não sei se ia chegar hoje, pelo jeito. A minha ideia é chegar lá, eu estou mostrando isso para poder que vocês me acompanhem, como eu cheguei às conclusões. Mas você tem toda a razão. Eu sou terrível, eu falo muito. Então é capaz que eu chegasse amanhã, né? Então vamos lá. Ana, eu vou pedir só um minutinho para encurtar, então vou chegar um pouquinho adiante no que eu estou mostrando para vocês poderem entender, porque eu acho que é fundamental, Ana, até assim, eu entendo plenamente, eu concordo com você, que a gente está sendo pressionado mesmo a agir cada vez mais rápido. E aí, essa é uma crítica que eu tenho feito, assim, constantemente, inclusive a mim mesma, porque eu acho que é importante a gente entender o histórico, entender o processo, e aí, é claro, né, eu sou socióloga, né, então não tem jeito, né? Entender o processo para chegar às conclusões, né? Porque a gente cai muito a gente, de modo geral, né? A gente tem caído muito na ideia da superficialidade, né? Então, assim, e para entender de fato, melhor dizendo, para compreender, nós devemos saber os processos históricos, para que a gente se situe e a gente tenha a condição de refletir conjuntamente, né? Então, eu sempre penso, assim, que tem um processo que a gente tem que acompanhar. Mas eu sou demais, então meu processo cresce. Não é preciso tanto. A minha tese, ela tem 300, a tese em si, né, não o livro, ela tem 360 páginas. E aí eu não acabava mais. Então, realmente, eu não posso nem uma coisa nem outra. Mas, enfim, quando eu vou, então, eu chego
Eu percebo isso dentro do mestrado, é um dos dados que traz o mestrado, mas tem outro dado importante que eu tenho que mencionar para poder a gente entrar na pesquisa de doutorado, e aí tem a ver com a sua questão, Ana. A questão que surge ao conversar, chego a esses professores, né, eu vou contando isso durante, quem tiver mais interesse, então acompanha a pesquisa de mestrado, que está disponível a todos, né. Quando eu vou conversar com esses professores, há duas coisas que sobressaem. Primeiro, essa ideia de realmente ser muito difícil, né, estar dentro de ser negro, ser negra, né, dentro de um espaço extremamente homogêneo. Para vocês terem uma ideia, o levantamento que eu consegui fazer naquela época, na Escola de Engenharia de São Carlos, 98% dos professores são brancos, naquela época, 2016, 98%. Já na UFSCar, que tinha mais engenharias, né, tinha 5 engenharias lá na UFSCar, o número era de 87%, mais ou menos 87% dos professores se autodeclaravam brancos. Nossa. Veja, é um espaço extremamente homogêneo, homogêneo. E, inclusive, nas falas desses professores negros que eu entrevisto, e também entrevistei professores brancos para entender essa questão da identidade, me vinha falas assim do tipo que é extremamente difícil falar em raça, né, quando você não tem pares, você não tem pessoas sensíveis a esse tema, né, porque as pessoas que falam, elas são estereotipadas, né, eram associadas você está falando de cotas, de imediato, né, ainda hoje eu tive essa experiência, assim, a pessoa estava falando sobre o novo ministro e a outra já começou a falar de cotas, né, eu falei, mas parece que está tudo associado, assim, né, é uma estereotipação mesmo do pensamento, né, a gente não vê o indivíduo, mas a gente vê ali a representação de um grupo todo, né, então, olha, e pesa sobre esse grupo estereótipos, né, então, olha quão difícil. Então, esse foi o primeiro dado importante. E o segundo dado, ou seja, né, o primeiro dado é que há uma grande dificuldade em falar de raça, naquele momento havia uma grande dificuldade de falar de raça dentro das instituições universitárias, eu estou falando aí em públicas, né. Aí, outro dado importante também é que essas pessoas, elas conseguiam, identificavam que conseguiam chegar naqueles espaços, que era uma pergunta que eu fazia, como você conseguiu chegar nesse espaço, e elas identificavam que a rede familiar era muito importante para isso, né? Esses dois elementos, assim, para outras tantas questões que eu trago no mestrado, foram de fundamental importância, né? E me fizeram pensar como seria, então, esses dados dentro da USP. E aí que eu vou para o doutorado entender a USP, como que é a constituição racial dentro da USP, dentro da docência na USP, né? Que é a minha pesquisa de doutorado. Que agora já vai ser publicizada em livro, né? Espero que ainda esse ano. Quando eu vou chegar na USP, eu não tenho... Por que a USP, né? Eu acho que é importante falar. Bom, todo mundo sabe que a USP é uma das... agora já tem mais de 9 décadas, né? Da sua construção, né? E ela recentemente saiu um ranking das melhores faculdades, melhores instituições de ensino no mundo, né? E ela é classificada como uma das a melhor da América Latina, do Brasil, né, e uma das melhores da América Latina, inclusive, né. Então, tinha ali uma forte, extremamente importante, entender como essa instituição elabora essa questão da representatividade dos professores negros. E aí, como diz a Ana, né, a USP, para quem não sabe, ela nasce na década de 1930, 1930, como eu já estudava a questão racial, os históricos sobre raça, como a sociedade brasileira, né, vai trabalhar raça dentro da perspectiva de construção da nação, isso é muito importante, tá? Eu preciso falar sobre isso, porque eu acho que é de fundamental importância a gente entender que a grande questão, nas 3 primeiras décadas do século XX, na virada do século XIX para o século XX, o nosso país ele começa a se organizar, saindo do processo de escravização, né, de colonização, ele vai se organizar enquanto uma nação,
né? E o paradigma que tinha ali, no processo de construção de uma identidade nacional, das instituições nacionais, né? E o modelo de paradigma de nação, de civilização, melhor dizendo, que nós tínhamos naquela época e que estava orientando os intelectuais da época e os homens, né, de ciência e política, era o modelo europeu, né? No limite norte-americano europeu. E que pressupunha-se que a branquitude, né, ou seja, pessoas de descendência europeia, era o modelo de civilização, o modelo de ser humano. Olha, isso é muito importante para a gente entender a ideia de branquitude, né, que se coloca como, é uma identidade que se coloca como modelo neutro para todos os demais. A partir daquele modelo é que a gente tem a organização hierárquica dos outros grupos, das outras pessoas. Esse momento histórico é de fundamental importância para a gente entender essa raiz da branquitude que a gente fala tanto hoje, né? E nosso país, né, saindo desse processo de escravização, ele vai mantendo-se, né, construindo instrumentos para que essa lógica racial estivesse presente dentro da construção da nossa identidade de nação. Daí o processo de branqueamento. O que era, então, a grande preocupação desses intelectuais, né, nas primeiras décadas do século XX? Era o que a gente vai fazer com os negros, que são grande maioria no país. O que a gente vai fazer com os indígenas, que são uma boa parte do país, sendo que a gente precisa se civilizar. A gente precisa se mostrar para o mundo, para as outras nações, que nós somos uma nação viável, nós somos passíveis, vamos dizer assim, de fazer parte desse grupo dito civilizatório, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa regenerar esse povo. Essa ideia de regeneração é extremamente forte, ela está presente, inclusive, no discurso dos fundadores da USP, nesse momento. E aí, vejam, esse processo de regeneração alguns desses intelectuais da época, né, eles vão se utilizando de teorias raciais, que vão fazendo releituras de teorias raciais que estão presentes naquele momento na Europa, para justificar essa hierarquia racial, por que os brancos são o que são, né, esse modelo civilizatório. Eles vão, então, os nacionais, intelectuais nacionais, eles vão fazer uma releitura, eles não pegam isso e simplesmente implantam essas teorias, não, eles vão fazer uma releitura dessas teorias, né, trazendo para a realidade nacional, no sentido de projetar uma nação branca. E aí que chega a sua questão, Ana. Exatamente. Projetar uma nação branca por meio de primeiro, por meio das instituições. Então, a gente está falando num momento extremamente importante, que as instituições, as principais instituições, elas vão se concretizando no país. Por exemplo, o ensino, né, de forma mais institucional, as universidades. Até então, a gente não tinha universidades, a gente tinha faculdades, né, a gente tinha escolas superiores, a gente não tinha essa ideia de universidade, de fato, né, como a gente conhece hoje. Então, a educação, de modo geral, a gente não está falando de educação pública, a gente ainda não tinha esse sistema que a gente conhece hoje. Então, dentro da educação, dentro da medicina, dentro de várias outras instituições que a gente conhece hoje, por exemplo, né, o sanitarismo, é uma teoria que vai implementar essas ideias também, muito forte dentro da arquitetura, por exemplo, né, ou seja, as bases, é isso que eu gostaria de deixar bem claro, assim, que tem a ver com a ideia da pergunta da Ana. As bases das instituições que nós temos hoje, gente, tem esse histórico, que é um histórico marcado por um processo de construção de nação aos moldes das nações europeias, no sentido racialmente falando, instituições que têm um legado racial por trás. Então, quando você fala assim, como a gente... O que isso tem a ver com hoje? Hoje, nós estamos diante de uma situação social que reclama essas instituições. O histórico dessas instituições ajuda a gente a entender o porquê a gente está do jeito que está nos dias de hoje. Veja, a importância que a gente
a importância que a gente tem de rever o nosso passado e tentar entender aí quais são os dispositivos, né, que fazem com que esse pensamento racial, ele vá se reatualizando décadas e décadas, e aí isso ajuda a gente a entender o racismo institucional, né? Como essas instituições, elas vão encontrando formas para que essa ideia racial, ela seja reatualizada, né? Eu acho que é um ponto muito interessante que você traz, Priscila, que é a possibilidade da gente refletir, né? No início da sua fala, você trouxe, né, a questão do Ubuntu, né, do eu sou, porque nós somos, que você até comentou, falou, a Paola depois pode falar mais sobre isso, eu nem vou me ater a falar sobre isso agora, porque o nosso tempo aqui é nosso inimigo, mas, de qualquer forma, eu acho que você também traz um outro conhecimento ancestral, baseado nas ancestralidades, né, africanas, mais especificamente, que é a ideia de Sankofa, né, essa ideia de eu não posso construir o futuro se eu não tiver o passado como orientador desse futuro, né? Então, Sankofa, que é, enfim, uma das possibilidades, é claro, de leitura desse conteúdo que a Priscila nos traz aqui, não é a única, mas me veio isso na mente, né? Logo na hora que você trouxe essa perspectiva, e o quanto que pensar uma educação antirracista é também refletir sobre a importância dessa educação, né, antirracista enquanto um motor do futuro que faça sentido também a partir daquilo que a gente viveu no passado, né? Porque não dá para a gente pensar outra educação ou outras possibilidades de educação que não estejam conectadas com todo esse histórico que você traz para a gente de forma tão brilhante aqui, né, nesse nosso diálogo. Exatamente, Paola. A gente está falando aí, você lembra muito bem da ideia de resistência, né? Para além de tudo isso que eu estou falando para vocês, e aqui é uma parte ínfima, né? do que eu tinha imaginado que ia falar para vocês, porque, enfim, veja, nós estamos destacando aí 2 elementos de resistência, né? Primeiro, que são resistências desses povos que foram, né? Povos, características das culturas dos povos indígenas e africanos e afrodescendentes. A gente está falando de uma resistência que, para além de toda essa estrutura que eu estou aqui narrando para vocês, e que a gente, histórica, e que que a gente conhece nos dias de hoje, no contemporâneo, e para além dessa estrutura tão massificante e racista que faz com que queira a todo momento apagar, né, e muitos autores vão falar disso como um momento em que a gente vai... Como? Desculpa, eu pensei que a gente ia falar alguma coisa. É um momento em que a gente vai tentando apagar a história, né, e os valores que trazem presentes dentro da cultura indígena, da cultura africana, afro-brasileira. Para além de tudo isso, desse processo que tenta cotidianamente fazer isso, a partir do epistemicídio, né, vem as resistências aparecem, né? A Paola chama atenção para as 2 resistências que são elementos fundamentais para a gente entender como a gente, são valores, mais que isso, né? Elementos são valores que trazem dentro dessas nossas resistências, e que não por acaso a gente só conhece esses valores porque a gente se lembra, daí a ideia do Sankofa, a gente volta um pouquinho para trás e a gente se lembra dos nossos ancestrais, aqueles que a gente lembrou agora há pouco. Não é à toa que eu fiz esse exercício com vocês, né? Que é para a gente entender que a história desses povos, né? Que foram massacrados, têm sido massacrados, são histórias que nos mostram, né, a resistência dessas pessoas, desses nossos grupos, né, que por conta deles é que a gente ainda, né, tem elementos para pensar novas possibilidades de educação, como está chamando a atenção a Paola.
Perfeito. A gente tem recebido já muitos comentários, a gente está já nesse momento com mais de 60 pessoas online acompanhando a nossa conversa, de muitos lugares, inclusive, de muitos cantos do mundo novamente, é muito, né, feliz, eu acho, esse nosso encontro virtual. E eu vou já trazer um comentário vou já, a partir desse momento, né, trazer comentários que estão sendo colocados e que já dialogam com as nossas reflexões e com as reflexões que a gente tem feito aqui, né. Então, por exemplo, a Beatriz, né, Megessani, ela vai falar que a educação é uma fonte que contribui para essa questão de inferiorizar o negro, pois a história contada ainda é muito baseada nos heróis brancos, e os livros didáticos ainda trazem a pessoa negra representada de uma forma estereotipada, lembrando, né, aqui que a estereotipia nem sempre ela é negativa, mas aqui eu entendo que a Beatriz está dizendo, né, essa lógica de uma estereotipia que ela vem negativamente, né, sendo apresentada. E aí eu já pegaria o gancho, Priscila, se você pudesse também aproveitar e responder aqui a uma pergunta que é trazida pela Aloá Dandara, em que a Aloá diz assim: Priscila, qual a sua opinião sobre o termo pessoa de cor, pensando na realidade brasileira e também pelo fato do termo, né, estar presente ainda em muitos artigos, falas e textos que são traduzidos de outras culturas. Você poderia comentar um pouquinho a respeito disso, por favor? Sim, claro. Eu agradeço. Eu agradeço as perguntas, né, tão bem elaboradas e de fato são questões muito importantes dentro da educação, né. A primeira pergunta é da Beatriz, não é, se não me engano? Isso, Beatriz. A Beatriz está correta, né? Não sei se ela está falando aqui do Brasil, mas o histórico que a gente tem, Beatriz, é esse mesmo. E por quê? Né? Acho que é fundamental sempre a gente fazer o porquê, né? A gente perguntar o porquê que tem sido assim. Beatriz, se você tiver oportunidade, eu vou pedir para você depois, se você quiser, entrar em contato com essas minhas pesquisas, né? Na pesquisa de doutorado, por exemplo, quando a Ana está chamando a atenção desse histórico racial, eu vou perceber, Beatriz, e aí tem tudo a ver com a sua pergunta, né? Eu vou percebendo que a educação, dentro desse processo de teorias raciais no Brasil, ela vai sendo tomada pelas diferentes teorias, seja desde o higienismo, o sanitarismo, da eugenia, né, que é um momento à parte dentro da pesquisa, que a gente vai pensar sobre isso, ela vai sendo tomada como principal elemento para regenerar a população brasileira fisicamente e simbolicamente, culturalmente. Veja, regenerar, dois tracinhos, né, regenerar igual a embranquecer. Uhum. Então, quando a gente vê hoje, veja a educação, por exemplo, para você ter uma ideia, um dos principais eugenistas da América Latina, era brasileiro, né, estou me referindo a Renato Kell, e ele teve, assim, uma publicação impressionante na primeira década do século XX, as primeiras 2 décadas, particularmente, 3 décadas do século XX, hoje quase ninguém fala de Renato Kell, mas ele teve um impacto dentro da educação, inclusive da educação brasileira, assim, impressionante. Para vocês terem ideia, ele fazia livros, autopublicava, inclusive, os livros, voltados para a educação eugênica, para expandir a educação eugênica. E esses livros, ele ofertava, eu fui pesquisar o arquivo do Renato Kell, que fica na Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, e é impressionante, assim, a quantidade de material arquivado que nós temos lá, que mostra o impacto dele dentro da educação, não só dentro da educação, ele era um publicista, assim, impressionante, porque ele realmente achava compreendia que a eugenia era a solução para o Brasil, né, então ele defendia essa ideia muito veementemente. E a educação, inclusive ele mandava livros para secretarias de educação do país, não só de São Paulo, mas tinha de Pernambuco, encontrei cartas dele se correspondendo com outras secretarias de educação, Ministério da Cultura na época, e enfim, de saúde, né, institutos diversos, com uma tentativa muito forte de realmente fazer com que a educação se transformasse num método
numa estratégia para branquear as pessoas, né, seja, ou melhor, branquear de que forma? Ensinando as pessoas o valor eugênico, né, ele dizia, construindo uma consciência eugênica, né, que seria essa consciência eugênica? De que os brancos, sabendo o potencial que eles têm, quem são eles, vamos dizer assim, né, que tem uma eugenia que fazem com que eles sejam melhores do que os negros e indígenas, eles se relacionariam entre si e, no decorrer do tempo, inevitavelmente, a população negra e indígena ia ser diminuindo, a ponto da gente, em algum momento, ter uma nação branca, de fato, como eles queriam, aos moldes, né, europeus, assim, gregos, né, literalmente gregos, né. E isso tem a ver com, explica essa questão dos livros didáticos, né, porque os livros didáticos, eles vêm desde esse histórico, você vai entendendo como eles vão tentando transmitir, reforçando essa ideia de hierarquia, né? Seja pelas imagens, que falam muito, né? Que significam muito, inclusive, para a educação infantil, às vezes é só imagem, né? E como também a própria, como se conta, na questão da narrativa, né? Como se conta essa história. Como se conta a história dos povos escravizados. Veja que eu estou falando escravizados, eu sempre gosto de marcar esse termo, porque a gente fala muito escravo, né, dos escravos. Escravos não dá a dimensão de condição, né, parece que é algo natural, e não é natural, ninguém nasce escravo, né, a pessoa foi escravizada, né, então é importante a gente marcar essa diferenciação, né, então quem conta as histórias nos livros, né, são aquelas pessoas que têm uma visão particular da história, né, não nos dá a oportunidade de conhecer as outras visões da história, né, e é isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, essas outras visões da história. Em relação ao termo preto, eu concordo com a Dandara, isso tem me incomodado. Na verdade, é pessoa de cor. Pessoa de cor. Ela traz, entre aspas, o pessoa de cor. Isso, pessoa de cor. Olha, Dandara, eu vou falar uma coisa interessante para você, né? O termo em si, né, se a gente for para pensar nele, pessoa de cor. Todas as pessoas têm cor, não é isso? Todas as pessoas seriam pessoas de cor, certo? Né? Mesmo a pessoa mais albina, ela tem uma cor, né? Então, em que momento o termo em si, eu sempre falo isso aos alunos, né? O termo em si, ele não é um problema, o problema é o significado que a gente atribui a ele, não é? E ela tem toda a razão quando ela chama a atenção para o significado racista, né, que a gente tem que marcar, que tem esse termo. Esse termo, ele tem a ver com o histórico racial do Brasil, né? Quando compravam grandes números, né, de diversos países de escravizados, né, chegavam ao Brasil e iam para traficados, né, não é que eles vinham porque eles queriam, né, vinham traficados para o Brasil, pessoas negras, africanas, elas de diferentes nações, de diferentes grupos étnicos, né, eles eram todos vistos como pretos, como pessoas de cor. E aí o termo, né, pessoas de cor, tem a ver com esse histórico, né, de que, veja, quando a gente fala pessoas de cor, a gente está dizendo que aquelas pessoas têm a cor, não eu, de novo, né, a questão da branquitude se colocando, eu, que classifico as outras pessoas, digo, elas têm cor, e dizer elas têm cor, refere-se à cor de pele preta, a ser negro. E isso, como eu estou mostrando para vocês dentro desse histórico, era algo extremamente negativo que deveria ser eliminado. Então, quando você vê hoje, e eu entendo, eu acho, o que você está querendo dizer, porque às vezes eu dou formação e as pessoas chegam a falar isso, né? Professores mesmo chegam, não quer falar negro, não quer falar preto, fala, sabe, aquela pessoa de cor. Tem gente que não consegue nem falar isso, tem gente que faz uma referência assim, toca na sua própria pele, e faz assim, a pessoa, sabe aquela pessoa? Né, indicando assim com o dedo, indicador, a pele, a sua própria pele, para dizer que é aquela pessoa de cor.
né? Então, esse de cor tem a ver com isso, e a gente, é importante esse histórico, né, de que é aquela pessoa que tem cor, e quando a gente fala aquela pessoa que tem cor negra, né, cor preta, né, a gente está, na hora, associando a esse momento histórico em que se colocava que era ruim, negativo, né, deveria ser eliminado as pessoas de pele preta, né, porque eram elementos, né, que indicavam o primitivismo da nação, né, não eram os civilizados, não eram os brancos que se queria para a nação. Não sei se eu cheguei a dizer. Deixa eu pegar o gancho aqui com uma outra pergunta que veio para nós. Novamente, a gente tem aqui, né, pessoas que estão conosco em vários encontros, e isso nos deixa muito feliz, né, Ana? Nome que a gente está colocando aqui nos comentários, a gente fica muito contente de ver que vocês estão acompanhando, né, os diálogos lá desde o primeiro. E a Carmen, ela pergunta onde que ela pode encontrar as suas pesquisas, Pri. Você pode trazer para a gente essa resposta? E aí eu já gostaria que você, se possível, emendasse na sua dica de hoje. Eu sei que você separou para a gente 2 dicas. Foi 5 minutos de conversa. Ai, só. Pena. Tá certo. A Carmen, né, que tinha chamado a atenção. Carmen, eu gostaria, agora mais do que nunca, Carmen, porque eu ia falar tanta coisa e não vai dar tempo. Então, eu gostaria muito, assim, é muito importante que vocês conheçam não só essas pesquisas, as minhas pesquisas, mas vocês vão ver que há uma indicação, assim, muito grande na pesquisa de doutorado. Eu tenho mais de 30 páginas de referências, né, porque são as que eu estudei, então, assim, vocês vão encontrar muitas referências sobre esses assuntos. As 2 pesquisas são feitas pelas universidades públicas, né, então você pode colocar meu nome, Priscila Elizabeth da Silva, pelo Google mesmo, você vai chegar às plataformas das 2 instituições, uma da USP, né, minha pesquisa de doutorado está dentro da Biblioteca Digital da USP, da FEUSP, né, mas você colocando pelo Google você puxa, e tá de acesso, você baixa o PDF e você pode ler normalmente, assim, né, de acesso livre. E a pesquisa de mestrado, que eu vou falar sobre a questão dos professores negros, né, dentro das engenharias, também está de livre acesso pela Biblioteca Digital da Unesp, né, e você puxando pelo nome, o nome completo vai vir as 2 pesquisas, o nome das pesquisas, enfim, você pode baixar, vocês podem baixar um PDF mesmo. A pesquisa de doutorado, ela vai sair agora, espero que esse ano ainda, vai sair como livro pela editora Pris, né, eu espero ter a oportunidade de vir falar um pouquinho melhor dela aqui, nesse espaço, porque é uma pesquisa, assim, que tem um valor muito grande, no sentido, assim, bem modestamente falando, mas é a primeira pesquisa que fala sobre raça dentro do histórico da USP, né, os estudos sobre a instituição USP, né, a Universidade de São Paulo, até então não se falava sobre raça dentro dessa história da USP. Então, é uma pesquisa que vai inaugurar esse tema tão importante, né, que é a gente pensar como, por exemplo, um dado bem rápido, tá? Que não fui eu que colhi esse dado, foi a Viviane Angélica, uma pesquisadora também que fez o seu doutorado lá na Faculdade de Educação da USP. Em 2015, ela conseguiu fazer um mapeamento dos professores negros dentro da USP, de todos os campi, e olha só, né, o dado foi de 2% de professores negros na USP. A USP tem mais de 5.600, mais ou menos, professores. 2% são negros, auto-reconhecidos como negros, autoclassificados como negros. Ou seja, 98%. Isso lembra alguma coisa que eu falei para vocês? 98% lá em 2008, que eu defendo o meu mestrado, o número não muda muito, né? Então, veja, gente, a gente está falando de 8 décadas, né? Desde a criação da USP, da fundação da USP, 1930, né? 34. Então, assim, realmente a gente está falando de um processo de um racismo institucional, né? Que precisa ser estudado, que precisa ser que precisa ser olhado, porque a gente está falando de instituições que formam pessoas,
né? A gente está falando de uma das principais instituições que formam, inclusive, professores. A gente está falando de uma educação antirracista, né? Por que eu me preocupo tanto com isso? Porque é o fato que a gente está, né? A gente está em licenciaturas, a gente tem formando, são instituições de ponta que está formando pessoas que têm pouca discussão sobre a questão racial, ainda hoje, né, dentro da própria instituição, né, não, e aí eu não estou generalizando, é evidente que já tem núcleos de pesquisas dentro da instituição. Tem 1 minuto, é isso? Meu 1 minuto. A gente vai passar um pouquinho, mas não dá para passar muito, né? Porque a gente sabe também que hoje as pessoas têm uma dinâmica de acompanhar um monte de lives, né? Tem aula online, então a gente também tem que ir justa com essa realidade, né, atual. Sim. A dica que eu dou, gente, assim, são duas, na verdade, como sempre eu falo demais, então são duas. A primeira, eu gostaria muito de lembrar a todas e todos que essa semana a gente tem uma pessoa muito importante, uma intelectual negra muito importante, aniversariando, né, que é a Sueli Carneiro. Ela faz 70 anos, ela é uma ativista, uma intelectual extremamente importante no Brasil, né, por pensar questões fundamentais em relação à questão racial no Brasil, né, seja do ponto de vista da mulher negra, do feminismo negro, seja do ponto de vista da educação, né, é uma das fundadoras, a fundadora de um site extremamente importante, Guenedes, que é um site extremamente importante para a gente, que sempre está noticiando e refletindo, e pensando, e propondo situações para uma educação antirracista, e para um país antirracista, né. Então, a dica dela que eu deixo é o livro recente que saiu pela Letramento, de 2018, que chama-se Escritos de uma Vida. É um livro muito importante porque ele está reunindo ali reflexões, né, artigos que ela foi desenvolvendo durante a carreira dela. Então, eu indico esse livro. E o outro livro, que é apaixonante, assim, é importantíssimo para qualquer educador, qualquer pessoa que pense uma educação diferente, né, do que a gente tem hoje, é o livro da Bell Hooks, que é uma ativista norte-americana, intelectual, professora, né, assim, uma pessoa, assim, extremamente, que me inspira muito. O livro chama-se, é um nome grande, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Esse é um livro que chegou ao Brasil em 2013, depois de 20 anos que ela já tinha feito um livro, né, foi traduzido para o Brasil depois de 20 anos, chega em 2013, e é um livro, assim, excepcional, né? Quando eu me deparei com esse livro, eu falei assim, olha, realmente há possibilidade da gente transgredir, e transgredir por dentro da universidade, por dentro da educação, né? Então, eu nem vou falar sobre o livro, que eu quero que vocês leiam. Ai, que ótimo, que ótimo. Muito bom, muito bom. Ana, já emenda, então, e dá a sua dica para gente. Tá, joia. Eu só queria dizer aqui que eu estou encantada, eu estou tão feliz de estar aqui, tão feliz, você não imagina, assim. Priscila, eu sempre, desde o dia que a gente começou a trabalhar juntas, eu tenho uma admiração profunda, assim, pelo cuidado, pela forma que você vai a fundo, assim, sabe? A gente está precisando muito disso, porque realmente a velocidade da vida, nem a velocidade do tempo mais, né? A velocidade da vida está fazendo com que a gente passe de forma muito efêmera por várias questões muito profundas, e eu acho que isso, você é uma das pessoas que eu mais admiro que faz isso. Eu tenho, a dica de hoje é filme e livro, e é nessa proposta, na realidade, eu vou quebrar um protocolo e vou trazer duas dicas. A dica que está programada, do roteiro, e uma dica que dialoga com algumas coisas que a Priscila trouxe, que eu queria muito falar, porque é um professor também que eu admiro muito, e que vai falar do Renato Kell. Mas a dica que foi, né, que eu pensei a semana inteira para dar para vocês, é o livro e o filme Azul e Asmar, que é do mesmo diretor, eu não sei quem acompanha, mas então fica também a dica, de um diretor francês chamado Michel Ocelot, que ele dirigiu um filme chamado Kirikou,
e que, dentro dessa proposta de educação antirracista, é um filme muito pensado para trazer para a sala de aula, porque traz a África, as culturas africanas, né, Quirico. E Azul e Asmar, eu escolhi Azul e Asmar, porque Azul e Asmar, ele fala sobre o conflito do Ocidente e Oriente. Então, ele traz é um livro infantil, é um filme infantil, dá para encontrar no YouTube, completo, dublado, e muito rapidamente é a história, é uma fábula, né? E nessa fábula é a história de Azul, que é um menino branco que nasce no continente europeu, e de Asmar, que é um menino negro, que é filho da moça que cuida de Azul e que nasce no continente europeu, mas que tem sua história toda contada no continente africano. Então, sem spoiler nenhum, a história traz esse conflito, né, essa tensão entre Ocidente e Oriente, e que, ao mesmo tempo, também pode ser vista muito de forma produtiva para pensar, para repensar essa tensão no sentido transformador das relações raciais brasileiras. E muito rapidamente, não estava previsto, tá? Desculpa, mas é o livro do Weber Lopes Góes, chamado Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, que vai falar sobre o Renato Kell. Porque a Priscila traz aqui, e eu quero muito, porque para mim também me interessa muito esse tempo histórico, né? Me interessa muito saber cada vez mais sobre as diversas formas de política de branqueamento, e Renato Kell, realmente entender Renato Kell, entender o que ele fez, entender a proposta política de vida dele, é importantíssimo para entender principalmente a atual conjuntura, que é de extrema direita, é extremamente fundamentalista, e está trazendo muitas questões que já foram pensadas aí em Renato Kell. Então, o Weber Lopes fala sobre o pensamento de Renato Kell, sobre o racismo e a eugenia, e dialoga com a que a Priscila trouxe, e eu não resisti, e também fiquei com... Porque é isso, professor é fogo, né? Quando vê uma dica de livro, já quer contar outra. Eu tinha dito que não ia falar de livro, cá eu estou, né, falando de livro, porque, enfim, professor é fogo. E aí, a pessoa aqui... O nosso histórico aqui atrás, né? Os livros aqui, para achar para escolher um é uma coisa muito difícil. Eu tentei. E aí, né, Ana, a pessoa que está na programação, né, de todos esses banners, tudo isso que vocês estão vendo aí aparecendo, né, quem cuida dessa parte sou eu. E aí a pessoa me dá um trabalho aqui de fazer correndo um novo banner. Mas é importante, o trabalho do Weber é bem importante. Não, sem dúvida. Estou brincando, enfim, mas é isso, né? Só para contar para vocês também como que é esse processo e o quanto que para nós fazer esse diálogo é um espaço que a gente faz com muito carinho, né? A gente faz com muita dedicação, né? A gente faz, inclusive, sem qualquer financiamento, a gente faz isso de forma voluntária, né? Todas as pessoas que já estiveram aqui conosco também dedicam o seu tempo de forma voluntária, então a gente também agradece muito por isso, e estamos tentando fazer, né, da melhor forma possível para garantir que essas dicas não passem em branco também, né? Que as dicas estejam na tela, que todo mundo consiga anotar, e eu já também aviso que nós vamos disponibilizar essas dicas nos nossos destaques do Instagram da Afroeducação e também do Instagram da página do Instituto Ela, né, Aninha? Então, quem também perder durante a live, tanto vai poder assistir a live no nosso canal do YouTube, como também vai poder depois pegar essas dicas nos destaques das nossas páginas no Instagram, né? Posso passar minha dica, então, agora? Sim! Tem direito até 2 dicas, né, Priscila? A gente deixa, porque afinal, né? Obrigada. Bom, eu vou me Equidade. Exato. Eu vou me restringir a uma só, tá? Para a gente não alongar tanto mais o tempo e também porque, enfim, é tanta coisa que faz na cabeça, né, gente, que a gente poderia ficar aqui horas, né, dando dicas, e eu espero que nós tenhamos vida longa nesses diálogos para poder compartilhar várias dicas aí ao longo desse processo. Mas a minha dica de hoje
na verdade, não é livro, né? Lá venho eu aqui de novo tentando reforçar, né, essa ideia de que a educação se faz por diversas linguagens. O livro é essencial, não é à toa que eu sou escritora também, sei da importância e gosto muito de ler e de escrever. Mas a gente pode fazer educação de diversas formas, né? A gente faz, de fato. E eu gosto muito de uma performance, de uma vídeo performance, de uma artista brasileira incrível, que é a Renata Felinto, né? Que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. É uma artista brasileira negra, né? Que fez toda uma construção enquanto artista visual de uma vídeo performance que está disponível no canal do YouTube, Blonde Hair. É uma provocação muito interessante, muito profunda, que a Renata faz a partir, né, do uso da plataforma de vídeo a respeito da branquitude, né, brasileira. Então, eu acho que para nós aqui, que temos tanto interesse em fazer uma discussão crítica à branquitude, vale muito a pena conhecer essa vídeo performance. Ela está disponível, né, lá no canal do YouTube da Renata. São só 2 minutos e pouco de performance, então é uma coisa que a gente vê assim, numa sentada, e que a gente vai passar provavelmente o dia todo, se não a semana, refletindo sobre as provocações que a Renata traz ali. Então, essa é a minha dica de hoje, meninas. Perfeita, perfeita. Muito obrigada. Então, hora de desafio, Aninha? Hora de desafio. Você joga o desafio? Hoje é você que vai jogar o desafio? Tá bom, vamos lá. Nosso desafio de hoje, né? Todo encontro aqui nosso, a gente sempre tem um momento do desafio que é para chamar, né? Essa crítica à branquitude para a prática, né? Então, o nosso desafio de hoje, ele vai ser disponibilizado também nas nossas páginas do Instagram, né? Na página do Instagram da Afroeducação e também do Instituto Ela Educa, e basicamente consiste hoje numa coisa que, olha, não tem por que não participar. É um top 3, né? A gente vai pedir lá um top 3 nomes de educadores ou educadoras antirracistas. Então, que a gente possa compartilhar os perfis dessas pessoas, né? Se tiverem nas redes sociais. Se não tiver na rede social, apenas o nome já é suficiente. E que a gente possa, a partir disso, fazer circular, né, esses nomes que, por vezes, ainda são nomes que não estão necessariamente tão conhecidos, né, gente, na nossa rotina diária, quando a gente não pesquisa, de fato, as temáticas, né, relacionadas às relações étnico-raciais. Então, aguardem, a gente vai disponibilizar esse desafio nas nossas páginas e convidamos todo mundo a participar e fazer circular informação, né, porque, afinal, essa circulação de informação é também uma lógica aí, a quebra, né, dessa branquitude, desse poder, né, da branquitude, que muitas vezes nos restringe a só conhecer nomes de educadoras e educadores tradicionais do campo da educação, mas não necessariamente aqueles e aquelas que têm uma visão e uma praxis antirracista. Então, a nossa provocação é essa, né? Que a gente traga nomes de pessoas que a gente conhece, de que a gente já leu, de que a gente já estudou, já teve aula, e que nos inspiraram às reflexões antirracistas, certo? Excelente, é uma excelente proposta. Acho que realmente a gente precisa, inclusive, colocar em evidência, como você bem disse, Paola, colocar em evidência aquelas pessoas que a gente sabe que existem, né, mas que a mídia não encontra, inclusive, espaço para serem publicizadas, né, e isso é um importante movimento que a gente realmente, que ajuda a gente a conhecer essas outras versões da história, né, fundamental, parabéns mesmo. Eu posso um minuto, será que dá mais um minuto só? Porque quando você fala de educação, acho que é um fechamento, assim, eu tenho esse problema, assim, de tentar fechar um pouco. E quando você fala de uma educação antirracista, né, o banner chamava atenção para esse elemento,
essa proposta, acho que é de fundamental importância a gente perceber que o antirracismo não é uma coisa que a gente fala que faz e não coloca na prática, né? E não é também colocar na prática em um momento, mas é o viver antirracismo, né? Viver o antirracismo. Então, colocar o antirracismo no cotidiano é fundamental, né? E ele faz com que ter práticas antirracistas não depende de você ser negro, branco, amarelo, indígena, né? Depende de você encontrar no ser humano aquilo que você, ou melhor dizendo, se reconhecer no ser humano, né? Eu sempre toco nesse ponto, assim, para você ser antirracista, você precisa se olhar no espelho e ver as outras tantas culturas, os outros tantos fenótipos refletindo a partir da sua imagem, né? Essa dimensão do humano que há em todos nós, esse potencial da educação do ser humano que há em todos nós, né? Então, esse é uma chave extremamente importante quando vocês perguntam, né? Como recomeçar? Eu diria assim, né? A gente deve prestar atenção em começar, né? Não é voltar às aulas, por exemplo, e como a gente está vendo agora, né? Nesse processo que se desenha, né, de volta às aulas, mas é como a gente vai recomeçar, não é? Não é simplesmente reabrir as escolas, mas é recomeçar. Eu tenho fundamental certeza, assim, de que todos que estão aqui conosco nesse momento têm dentro de si essa chama do recomeço, de começar a partir das nossas próprias mudanças internas, né, que são de fundamental importância, que sejam vividas no cotidiano para que de fato, essa educação possa ganhar um novo registro e ela possa florescer, né? Super obrigada, Pri. Nossa, uma alegria, né, muito grande a gente poder estar aqui para fazer essa troca. Eu sei que o tempo, né, não nos favorece, mas ao mesmo tempo eu também acredito que esse é um dos primeiros, né, diálogos que a gente vai continuar aí fazendo de diferentes formas, seja aqui nessa plataforma, durante essa live ou em outros processos. Inclusive, né, quem quiser continuar deixando comentários aí na live, pode fazer isso, porque esses comentários ficam públicos, né, na página do Facebook da Afroeducação, e aí depois até, Priscila, se você puder, tiver um tempinho para olhar esses comentários, quiser, né, acrescentar alguma informação, muito prazer. Vai ser muito bem-vindo. Sim, eu faço convite também para as pessoas que quiserem entrar em contato. Eu não sou das redes sociais, então vocês não vão me achar nas redes sociais, mas a Ana sabe disso. Mas eu teria muito prazer em poder seguir dialogando com aqueles que tiverem interesse, viu? Que bom. Da minha parte também, encerrando, eu quero agradecer muito, 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 muito. Isso que a Priscila colocou, ela não é das redes sociais, ela não é dessa vida online, então... se aceitar o nosso convite, estar aqui, falar tanta coisa nesse desafio, né, de falar tanta coisa nesse tempo tão curto, eu estou muito feliz, eu estou muito grata mesmo por a gente estar aqui as três, conversando, trocando, se reencontrando e co-criando essa possibilidade antirracista. Que, assim, encontrar pessoas como você, Priscila, na minha trajetória de vida foi fundamental para pensar a educação antirracista, porque o diálogo estava sempre tão possível na cocriação da gente. Então, eu só tenho a agradecer aí a longa duração mesmo da troca e o dia de hoje, né, que foi muito, 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 muito rico. Gente, eu que agradeço, vocês vão me fazer chorar, porque eu sou chorona. Estou aqui me segurando. Eu estou vendo comentários de ex-alunos queridos. Eu sempre falava para eles para a gente sorrir, né? Porque o sorriso carrega a energia dos ancestrais, né? Então, a gente precisa sorrir sempre, para além das adversidades que estão a todo momento nos compilando a entristecer, mas não, a gente precisa sorrir, levantar a cabeça, olhar para trás, né? E juntos que a gente realmente vai conseguir. Eu tenho
plena confiança em todas essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço do fundo do coração pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre isso, e fico sempre à disposição, embora seja um estresse imenso para essa pessoa aqui, mas eu não lido muito bem com essas questões de redes sociais, enfim, mas eu estou disposta a vencer as minhas dificuldades para uma educação antirracista. Muito obrigada mesmo. Assim, acho que não há palavras, né, para a gente agradecer essa troca, e os comentários não param de chegar. É muito bonito de ver, assim. Eu acho que a gente, às vezes, né, durante esse processo de isolamento físico, tem a sensação de que a gente está mais sozinha, ou quando não é verdade, né? Talvez a gente esteja socializando de forma diferente. E que a gente possa aprender, né, nessa nova lógica, e possamos estar novamente juntas dia 3 de julho, né, próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, né, a gente retorna aqui para poder se encontrar novamente com uma outra reflexão em torno dessa crítica, né, à branquitude. E eu estou aqui eu falando com vocês e ao mesmo tempo vendo os comentários chegar e querendo colocar os comentários aqui, né, online. Que bom, que bom. Vamos agradecer as pessoas que estiveram conosco, né? Tão importante. Sim. Agradecer essas pessoas que pararam um tempo da sua vida, né? Como diz a Ana, tão corrida a vida das pessoas, a gente sabe muito bem, mas elas pararam para nos escutar, pararam para escrever, pararam para refletir com a gente. Nossa, isso tem uma dimensão, assim, muito, muito grande, porque essa energia, ela vai só se multiplicando, né? Então, a nossa rede por uma educação antirracista, ela vai só se ampliando, se fortalecendo, né? E a ideia da rede, vocês sabem, né? Por que eu sempre falo em rede? Porque é aquela ideia do movimento, né? Quando a gente está entrelaçado, um movimento que se faz em qualquer parte dessa rede, ela vai impactando e vai refletindo, né? Vai chegando a toda a rede, né? Então, esse movimento que vocês fazem, que a gente faz aqui em conjunto nesse momento, com todas as pessoas que estão compondo e traçando essa rede tão bonita, ele vai ter um impacto imenso, assim. Então, a gente não está aqui sozinhas, né? Parece que nós três aqui, mas não, a gente está num movimento de crescente, né, de possibilidade crescente para a educação. Eu sou extremamente grata, parabéns, assim, a vocês e a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, até esse momento, assim, já estamos mais de 1 hora, e puderam, né, dispor um pouco do seu tempo. Isso só significa que você tem condição, você que está aí com a gente, tem toda a condição de mudar a educação. Você já está mudando, mas ainda tem mais condições ainda, porque tem esse interesse, essa chama dentro de você, né? Muito obrigada, viu? Bom, exatamente. Olha, você vai voltar para falar do livro na hora que ele estiver fresquinho, assim, e aberto para vender. Sim, com ele na mão, queremos aqui, já, né, Paola, já aqui aberto o convite público, que gostaríamos muito falar sobre o livro, olhar para o livro aqui junto. Vai ser, exatamente. Inclusive, o dia vai ser a dica do dia vai ser um livro sozinho, o tempo todo. Sim, tem muita coisa para falar, gente, muita coisa para falar. Até lá as pessoas já vão ter condição de ler um pouquinho o trabalho também que está aí na tese, e aí vão poder dialogar bastante com a gente, né? Porque tem dados ali fundamentais sobre como a gente pensa as nossas universidades, né? Qual é a representatividade negra dentro das universidades e o impacto disso para a sociedade de modo geral, né? Acho que vai ser bem importante. Eu aceito de antemão. É isso aí. Né? Juntas nós somos mais fortes, né? Acho que não é por acaso que eu retomo essa fala que a Priscila trouxe no início, porque, inclusive, acho que é importante, né, deixar aqui registrado o fato de que a gente foi questionada pela maneira de como, nos 2 primeiros encontros, éramos apenas pessoas brancas trazendo as discussões, e a gente se posicionou dizendo, começamos por aí, porque a gente entende que tem momentos que a conversa tem que ser de branco para branco, porque ela tem que acontecer a partir de uma lógica crítica à branquitude, mas ela não será apenas dessa forma, porque a gente tem sim pessoas negras, obviamente em vários lugares do mundo, também fazendo, né, reflexão crítica à branquitude de forma
aprofundada e trazendo olhares diferentes, né, obviamente do meu e da Ana, que somos mulheres brancas, e eu acho que isso hoje ganha muito sentido, quando a gente tem a possibilidade de trocar contigo, Priscila, enquanto uma mulher negra intelectual do nosso tempo, e que enriquece, né, a nossa conversa, e que dá ainda mais sentido para esse diálogo que nós iniciamos há 2 semanas, que já contou com o Alexandre dos Santos, que estava aqui conosco, né, acompanhando até agora também a nossa conversa, e que agora é enriquecida por você. Aí, ó, que legal, né? A gente aqui puxando o saco, né? Um do outro, né? Momento confete. Mas acho que é isso, nós talvez não sejamos maioria nessa sociedade, mas a gente é uma minoria que está buscando fazer, né, a diferença. Então, que a gente possa se fortalecer umas com as outras, uns com os outros. E gratidão, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, não vou falar mais nada, porque se eu falar, vou continuar falando. Eu agradeço muito, eu acho que só por fim, só gratidão mesmo, e acho que assim, a gente, sobre essa crítica que você tinha falado, né, de não ter ainda, né, vindo nenhum representante negro, eu penso assim que está só começando, é só o terceiro, né, viram muitas pessoas extremamente importantes, então eu já de antemão agradeço a vocês por convidar essas pessoas a dialogar, e é diálogo, né, a gente precisa aprender. O antirracismo, acho que ele não nos impõe, não é nenhum convite, ele nos impõe a que a gente, negros, né, e indígenas, consiga lidar com a nossa dor constante, né, desse sofrimento racial, de preconceito racial na sociedade, mas que consiga lidar de uma maneira que a gente consiga propor, né, que a gente dialogue, que a gente consiga propor novas soluções, né. Por outro lado, aos brancos, né, ditos brancos, vamos dizer assim, né, que essa é uma outra categoria que a gente tem que depois discutir, mas que a ideia desse privilégio que eu tinha dito, né, que se você vai parar para pensar nessa palavra, privilégio, nos remete à ideia de privação, né, então, que pensem sobre o que se priva, né, quando você tem essa condição social, né, de ser vista como um branco, né, dentro de uma sociedade racista. Então, pensar nisso também se entender, se autoconhecer, né, e ver quais as possibilidades de você modificar essa ideia de privilégio, né, para que você possa, de fato, fazer o que a gente tem feito aqui, né, colaborar uns com os outros em prol de algo comum, de um bem comum, né. Acabou, fiquei quietinho, não vou falar mais nada. Chega, vocês me cortam. Vai ser assim, o programa vai desligar assim, né? Vai desligar. Vai silenciar a gente, né? Não, maravilhosa. Muito obrigada, valeu. Vamos encerrar por hora, mas a gente fica aí em contato nas outras dimensões da vida. Um beijo a todos. Um beijo para as duas. Feliz São Pedro hoje e boa sexta-feira. Boa sexta-feira, que seja um final de semana maravilhoso. Isso aí, muito bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada.